Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Grafocons. Esse é um programa da TV Cognópolis e que tem o intuito de valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. A entrevista, o nosso programa de hoje, ele está bem especial porque nós vamos falar sobre Trafor. Nada melhor do que falar de traço-força, né? Trafor é um neologismo, uma palavra nova da ciência conscienciologia, que, como eu havia dito há pouco, significa traço-força. E para conversar com a gente sobre a obra Mega Trafor, estudo do maior talento consciencial sob a ótica da multiexistencialidade, nós conversamos com Daiane Roça, que é uma autora bastante experiente também da conscienciologia, autora inclusive do livro Oportunidade de Viver. Seja muito bem-vinda, Daiane. Olá, Isabela. Agradeço também o convite de poder debater sobre esse tema aqui junto com vocês, né? E vamos ver o que eu posso contribuir aí. Muito bom. É sempre muito bom, professora, falarmos aí de traço-força, ainda mais por uma ótica, você tem como tema de pesquisa também, né? As séries existenciais, a multiexistencialidade, são temas aí que fazem parte do paradigma consciencial. Nós já vamos aprofundar, mas vamos começar do início, pela capa do livro. O livro acabou de sair do forno e eu gostaria, se você pudesse compartilhar, porque tanto é verdade que acabou de sair do corpo, que não, do corpo, não é projeção lúcida. Tanto é verdade que acabou de sair do forno, que nós ainda não temos aqui no Grafocons uma edição dele. Se você puder nos mostrar. Vamos mostrar aí para o pessoal, acho que dá para ver, né? Então, essa é a capa do livro, né? Então, aqui é a parte da frente, aqui a parte de trás, né? Tem um beija-flor ali, enfim. Sim. E você quer que eu fale um pouquinho da capa? Por favor. Então tá, então essa capa na verdade foi um presente, eu digo que foi um presente, é uma obra-prima, né, do Luciano Mello, ele que idealizou e criou a capa do livro, e foi bem interessante porque eu estava procurando, né, e pensando como fazer a capa desse tema, Mega Trafora. Então, na verdade, eu não tinha a mínima ideia. E aí, ao entrar em contato com o Luciano Mello, ele super atarefado, no meio do doutorado, ele me disse assim: Daiane, me manda um resumo, me manda o PDF do livro, algo que você pensou sobre a capa, e eu vou ver se eu consigo fazer. Não te garanto nada. E, para minha surpresa, em menos de uma semana, o Luciano já me manda essa capa. E aí, a hora que eu bati o olho, eu falei, é isso mesmo, ele conseguiu captar essa imagem do Mega Trafor e deixando suave, ao mesmo tempo bonito, né? Então, para o pessoal que está de casa, eu vou explicar a capa, né? Então, essa flor aqui maior representa o Mega Trafor. Na base desse Mega Trafor é como se existissem mini trafores, então aqui as flores menores, e ainda trafores a serem desenvolvidos, que aqui é o botão que não se abriu, e o Mega Trafor sustentando essa ideia, né? Então eu achei a capa linda e expõe de uma maneira bem didática o tema. Sim, simples e sensível ao mesmo tempo. E Daiane, para a gente categorizar um traço como traço-força, o que a consciência precisa entender? Qual que é o beabá, o feijão com arroz para a gente delinear e seguir em frente com o estudo dos trafores? Então, o traço-força é aquele traço mais positivo da pessoa. Na linguagem popular, nós vamos dizer o talento da pessoa. São as coisas positivas, né? O talento. Então, todos nós temos talentos, temos habilidades. Aí, o termo técnico que nós utilizamos aqui na conscienciologia é esse, que é o trafor, né? E aí, quando esse traço, esse trafor, é mais desenvolvido que os outros, aí nós vamos dizer que esse é um Mega Trafor. E como que foram aí os bastidores para a escrita desse livro? A temática específica do Trafor? Como que é os bastidores da tua pessoa em como pesquisadora, as razões da escolha do tema Trafor? Isso é bem interessante, porque, na verdade, eu sou interessada pelo estudo de traços. Então, na verdade, eu cheguei a publicar um verbete que o título chama Trafor Ocioso. Então, desde essa época, eu já ficava encasquetada com essa temática, né? Então, como é que pode a pessoa ter algo positivo
e deixar isso ocioso. Então, essa ideia, né, essa vontade de pesquisar esse tipo de tema já fazia parte da minha natureza, mas eu não entendia a abrangência para onde isso podia me levar. E aí foi interessante porque, no meio do caminho, depois que eu fiz esse verbete, ainda cheguei a fazer um livro junto com o João Paulo, que é o meu duplista, que fala sobre o manual da Consim Cobaia. Então, ali a gente entrou de novo no estudo de traços, né, olhando tanto trafores quanto trafares, numa abordagem mais conscienciométrica. Então, o interesse você vê que, né, vem de antes. E aí o tempo passou, eu deixei um pouco esse assunto de lado, fui mexer com outras temáticas, escrever outras coisas, e depois, numa atividade dentro da Consecutivos, em que nós estávamos elencando áreas de pesquisa, aí eu disse que uma das minhas áreas era o estudo de traços. E aí, nessa conversa, né, falando sobre isso, o professor Pedro me fez a sugestão, já que você se interessa por isso, você já pensou em fazer alguma coisa na linha de Megatrafor, nessa visão serexológica? Aí eu pensei, não tinha pensado, né? Embora eu tivesse vontade de trabalhar com estudo de traços, voltar a mexer com isso, eu ainda não tinha parado para pensar e pensar o Megatrafor. Então foi desse movimento, né, essa tendência, né, natural de gostar do estudo de traços, que eu cheguei no estudo do Megatrafor. E aí, como é que foi isso? Né? Primeiro, a gente trabalhou com um curso. Então, vamos montar um curso sobre Megatrafor dentro dessa abordagem serexológica, porque o Megatrafor em si, ele já é serexológico. Por quê? Porque ele é o traço que foi fixado no passado, ele não é um traço dessa vida que surge agora, ele foi sendo constituído e moldado ao longo de várias vidas. Então, veja, ele já tem por si só esse assunto uma abordagem serexológica. Então, eu fui entrando nesse universo num primeiro momento a partir do curso, para montar esse curso e trabalhar na IC, né? E aí, a partir disso, no meio do estudo, da pesquisa e levantar casuísticas sobre Megatrafor e pessoas, que tipos de Megatrafor existem na CCCI, como é que eles funcionam, aí me surgiu a ideia de chegar no livro, né? Então, foi desse movimento já natural da minha pessoa mesmo, depois desse movimento de pesquisa, curso, e aí veio a ideia do livro. Então, Daiane, só para a gente entender, o Megatrafor, ele exige que é um pré-requisito básico dele que ele seja manifesto. O Trafor, propriamente dito, ele não precisa ser manifesto para ser categorizado como um Trafor, já que existe a possibilidade do Trafor ocioso? Então, no fundo, os dois, tanto o Trafor quanto o Megatrafor, em algum nível você pode encontrar ociosidades. Tá? Então, é mais paradoxal ainda a gente encontrar ociosidade no Megatrafor, porque nós estamos falando do traço mais desenvolvido da pessoa, ou seja, aquele traço que tem aquele trafor, aquele talento, que tem o maior potencial evolutivo. Então, é extremamente paradoxal a gente considerar que esse mega talento está ocioso na nossa manifestação, mas por alguma razão, né, e por talvez imaturidades, enfim, uma série de motivos, em algumas situações, em alguns contextos, a gente pode manter até mesmo o mega trafor ocioso. Então, o assunto ele se expande. Então, não é só o trafor que é ocioso, pode chegar num nível que a consciência às vezes fica tão restringida em termos de uso das suas habilidades, ou tão reprimida, ou com medo de errar, ou traumatizada por algumas razões, sejam dessa vida, seja de retrovidas, que ela mantém esse traço tão forte, tão poderoso em ociosidade. Nós temos aí na escala evolutiva a referência do serenão. Então, seria o serenão alguém, uma consciência que já tenha colocado, manifestado todos os seus megatrafores? O serenão é um dos nossos exemplos mais característicos em termos de uso de megatrafores, né? Aí a gente já não falaria só de um,
a gente, no nível de serenão, a gente já poderia pensar em vários megatrafores, ou seja, aquela personalidade tão evoluída em termos de escala, né, que já manifesta não só um, mas vários trafores. Agora, se a gente puxar um pouquinho em termos de escala, existe uma pensata do professor Valdo Vieira que ele vai dizer que a consciex livre é que é o suprassumo dos megatrafores. Então, existe ainda um nível maior em termos de uso de megatrafores que envolve a consciex livre. Agora, a gente já enxergar o uso de um conjunto de megatrafores no nível do serenão, talvez seja mais próximo. Agora, a nível de consciex livre, isso vai para limites que a gente ainda nem conhece em termos de uso dos nossos atributos, dos nossos trafores, ou seja, de tudo aquilo que a gente tem de potencialidade enquanto consciência. E puxando agora a brasa da sardinha para a nossa realidade de pré-serenões vulgares. É possível a gente estabelecer um parâmetro aí para começar a ter mais familiaridade com os nossos traços força? Que tipo de exercício a gente poderia passar no dia de hoje para quem assiste esse programa para reconhecer os seus talentos evolutivos, os seus talentos pessoais que você passaria, professora? Então, tem uma abordagem assim que a gente já coloca logo no início do livro, que é para a pessoa começar a prestar atenção a certos talentos. Então, vai no seguinte sentido, né? A pessoa começar a olhar como é que alguém consegue fazer determinadas coisas com tanta naturalidade. Então, às vezes, você vai olhar uma criança que ainda nem frequentou a escola, por exemplo, de música, mas toca um piano de uma maneira genuína, ou super bem. Então, da onde que vem isso? Então, é lógico que esse já é um exemplo, vamos dizer assim, mais didático e escrachado do ponto de vista de um talento que foi desenvolvido no passado. Mas para a pessoa que está entrando nesse tema agora, ela precisa começar a olhar para si mesma, para a sua manifestação e pensar: o que é que eu faço bem? O que é que as pessoas me dizem em que eu sou boa? Né? Que feedbacks eu recebo nesse sentido? Né? O que os meus pais já me disseram? O que os meus professores me dizem na escola ou me disseram na escola? Então, com base nesses movimentos, é possível começar a enxergar esse conjunto de talentos que nós vamos ter na nossa manifestação, né, que nós estamos chamando aqui de trafores. E aí é desse conjunto de talentos, ou desse conjunto de traços, trafores, que existe um mais desenvolvido. E esse um mais desenvolvido é o megatrafore. Então, na hora que eu tenho um mais desenvolvido, é como se ele fosse o carro-chefe para dinamizar todo o desenvolvimento da consciência. Então, na hora que essa consciência vai promover alguma mudança, ela vai se sustentar naquilo que ela tem de bom. Então, nenhuma mudança, nenhuma renovação em termos de funcionamento da nossa manifestação acontece através de trafar. Ela acontece fundamentada naquilo que a gente tem de bom, que são os nossos trafores, e no nível maior ainda e mais específico, o nosso megatrafor. E tanto o nosso megatrafor como os nossos tantos trafores são oriundos aí de um esforço muito grande da nossa parte, não é, Daiane? É importante fortalecer porque, por vezes, as pessoas colocam talento como sinônimo de dom. A pessoa tem o dom lá da comunicabilidade, ou a pessoa tem o dom da erudição, quando, na verdade, não tem nada disso. A pessoa suou muito a camisa para chegar naquele patamar, né? Isso, perfeito, exatamente isso. Então, na hora que a gente usa essa palavra talento, vem bem essa ideia, né, de Deus, ou foi uma mutação da genética, por isso esse indivíduo foi escolhido e tem esse traço melhor do que todo mundo. Então, no fundo, quando a gente faz essa abordagem de estudar trafor e megatrafor, nessa vertente da série X, né, as séries de existências, ou olhando para o passado da pessoa, a gente vai ver que houve muito esforço por trás disso. Então, para hoje, o indivíduo ter um trafor de observação, a gente diz, esse indivíduo é observador, ou esse indivíduo é detalhista.
Então, isso não surgiu do nada. Então, foram vidas e vidas, horas e horas dedicadas a determinadas funções para esse traço se fixar, no primeiro momento, na manifestação da consim no cérebro humano e depois, num segundo momento, a nível de holomemória desse indivíduo. Então, uma vez esse traço fixado na holomemória do indivíduo, é da consciência. Então, ao ressomar em vidas consecutivas, automaticamente aquele traço tem condições de voltar, de ser recuperado, né? E aí a consciência consegue se manifestar na plenitude desses trafores todos, né? Então tem muito suor aí no nosso passado, muito esforço para chegar nesses trafores e nesse megatrafor que hoje a gente consegue diagnosticar na nossa manifestação ou na manifestação de várias pessoas, né? Eu vou tomar a liberdade de esticar o nosso bate-papo para as séries existenciais, porque você é uma perita, uma estudiosa no tema. Tem alguns traços força que você identificou em vidas pretéritas e que você tem trazido para cá? Que seja bem evidente, que você já reconheceu esses trafores? Uhum. Eu vou dar exemplo e eu acho que eu vou tentar trazer de uma forma didática, até para depois quem assistir o vídeo também fazer esse tipo de análise sozinho, tá? Então, por exemplo, para a gente analisar às vezes o nosso passado, as nossas retrovidas, a gente precisa ter como base muito do que aconteceu nessa vida, até para a gente tirar alguns parâmetros e chegar a certas evidências, tá? Então, certo. Dito isso, né? Então eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, na minha família não houve assim muito incentivo para o desenvolvimento da parte intelectual. Então, o estudo era até um ponto, né? O estudo formal, vai para a escola, vem para casa e acabou o ensino médio, tá bom. Se der para fazer uma faculdade, deu e por aí tudo bem, tá? Então não ia muito além disso, né? Então quando você ressoma num ambiente assim, como por exemplo foi o meu caso, o que me fez ir mais para a direção de um desenvolvimento mais intelectual, aí eu estou puxando o traço da intelectualidade, tá bom? O trator da intelectualidade. Não foi o aporte da família, o incentivo da família, foi o que a gente diz a paragenética, ou seja, o passado, aquilo que já ficou incorporado em termos de holomemória, ou seja, já fazia parte da minha manifestação, que voltou. Então, se eu nascesse numa família que fosse incentivar isso, ótimo, então estava tudo certo. Mas, nascendo numa família que não houve esse incentivo, até porque isso não era ainda da formação deles, era uma condição cultural, não era, mesmo assim, o traço volta. Então, aí você vê certinho o funcionamento do passado, aquilo que já está incorporado à manifestação mesmo da consciência, voltando. Então, posso nascer homem, posso nascer mulher, posso nascer pobre ou rica, aquilo vai voltar, porque aquilo já está incorporado à sua manifestação. Então, automaticamente você vai para aquela tendência. Então, aí você vê certinho a força da série X ou das retrovidas na manifestação de certos traços atuais, certos trafores, né, que é o nosso tema aqui. Mas a minha dúvida, professora, seria em relação ao curso intermissivo. Como saber se aquela manifestação é homeostática, equilibrada, ou mesmo um traço força? Se é oriundo de vidas pretéritas, de retrocognições, ou se é algo que a consciência ela trouxe do curso intermissivo, ela recuperou aquele cons do curso intermissivo. Você diz nessa vida ou em termos de trafor de maneira geral? Nessa vida. Nessa vida? Então Nessa tá. vida. Então eu vou tentar ligar aí as duas coisas, tá? Então o que acontece? Na hora que a gente considera o curso intermissivo, para você ser pensado para o curso intermissivo, você não vai por acaso, né? Então, dos elementos para te levar para o curso intermissivo já é o Mega Trafor. Então, significa que você já foi usando isso no passado. E em algum nível existe alguma positividade na sua ficha. Então, não é totalmente negativa, né? Vamos considerar assim
uma média para os intermissivistas. É óbvio que existem exceções, tá? Mas pegando essa média, existe algum saldo na ficha e existe um megatrafora aí na consciência que leva para o curso intermissivo, ok? Então, veja, já tem o passado aí influenciando. Agora, quando o indivíduo chega no curso intermissivo, é óbvio que a gente vai passar por um burilamento maior desses traços, desse megatrafor. Só o fato da gente estudar algumas retrovidas para planejar a futura ressoma, que é exatamente o contexto do curso intermissivo, por isso, só esse exercício já dá um impacto, já faz a pessoa analisar seus trafores, o seu megatrafor de outra maneira, e o planejamento para essa vida já é mais preciso no sentido de utilização. Então, quando a gente ressoma agora, né, nessa vida atual, o que vai acontecer? Você tem um passado que te levou para o curso intermissivo, ao mesmo tempo você tem todo o investimento de curso intermissivo e estamos nós aqui. Então, o esperado é que a qualidade do trafor, a qualidade do megatrafor possa ser ainda maior se a gente for comparar em termos de outras vidas. Agora, veja que o mecanismo evolutivo eu considero extremamente inteligente. Por quê? Na hora que a gente vai para o curso intermissivo, existe uma delimitação em termos de plano de PROEX. Então, isso é super inteligente. Então, ao invés de você ressomar e usar o megatrafor, às vezes, de maneira errada ou repetidamente em funções que já não são tão evolutivas, existe um encantoamento e um direcionamento para coisas mais evolutivas, que é a lógica da programação existencial. Então, é como se você entrasse num trilho e ali você tivesse que funcionar usando o trafor e usando o megatrafor. Então, se a gente não sair muito desse trilho, o que vai acontecer? Penso eu, na minha experiência, observando também o nosso entorno, né? A pessoa funciona melhor em termos de trafores e em termos de megatrafor. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas assim, para dar essa visão de conjunto, né? Ligando retrovidas, curso intermissivo e a vida atual também. Respondeu muito bem respondido, e é algo muito importante de se lembrar que muitos de nós vemos nos cursos básicos da Conscienciologia, mas que por vezes pode passar despercebido, que nós frequentamos um curso intermissivo, a senha de acesso, né, para nós acessarmos um curso intermissivo foi justamente o nosso Megatrafor. E não significa, Daiane, quem sabe a gente esclarecer para as pessoas que estejam se deparando com o paradigma ou com um programa conscienciológico pela primeira vez, que o trafor seja sempre homeostático. Isso não é verdade, né? O trafor ele é neutro, ele pode, né? Uma pessoa que tenha força presencial, ela pode utilizar tanto para fins cosmoéticos como para fins anticosmoéticos, é isso, né? Se a gente for analisar o traço em si, por exemplo, liderança, o traço da liderança, ele pode ser utilizado tanto positivamente quanto negativamente. Agora, quando a gente usa essas palavras, né, trafor, aí nós já estamos dizendo que essa liderança é positiva, é trafor. Agora, se a gente falar, essa liderança é trafar, aí nós já estamos dizendo que ela é trafarista, né? Mas aí, se a gente analisar o traço, aí sim, ele tem esse lado positivo e negativo. Mas esses conceitos que a gente aplica muito na conscienciologia, que é trafor e trafar, aí já é para delimitar mais, né? Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Agora, é lógico que na combinação, às vezes o indivíduo tem um trafor e 3 trafares. Na combinação, os 3 trafares minam a força desse trafor e de repente vira tudo trafar, né? Daí a gente vai dizer, ficou tudo negativo, né? A manifestação ficou negativa, né? Então, sim, isso pode acontecer. É o caso, por exemplo, do indivíduo que às vezes tem o trafor da criticidade, ele é crítico e às vezes ele tem um trafar no sentido de ser muito, às vezes, sarcástico com alguém ou fazer piadas assim que não são as melhores, vamos dizer assim. Então, quando ele junta essa criticidade, essa capacidade de pegar coisas que ninguém pegou, mas com esse lado assim mais sarcástico, se juntar isso tudo,
a combinação gera uma hipercriticidade. Então, você juntando as duas coisas, um negócio positivo e um negativo, dá um resultado negativo. Então, a gente vai dizer, o indivíduo ficou hipercrítico. Então, aí já não é positivo, né? Sim, sim. E o que nós poderíamos utilizar para o refinamento do Megatrafor, dentro do paradigma consciencial? Seria a cosmoética uma forma da gente... Quanto mais eu amplio, para mim, veja se tem lógica, quanto mais eu invisto na qualificação do meu senso de cosmoética, mais eu vou poder qualificar esse Megatrafor? É mais ou menos esse raciocínio lógico? Isso, esse é um raciocínio lógico, é bem isso. A gente até tem uma premissa nossa que nós vamos dizer que a ciência produtora de megatrafores é a cosmoética. Tá? Então, se a gente for analisar trafor, o trafor existe um risco maior na hora que se junta ali com o trafar de virar algo mais negativo. Mas na hora que a gente olha a definição do Megatrafor, essa definição já é mais centrada na condição positiva. Então, por exemplo, eu vou até pensar aqui do livro, porque a gente fez questão de detalhar essa definição, porque ela dá uma linha, vamos dizer, de raciocínio dentro da cosmoética, que eu acho que explica melhor. Então, por exemplo, na hora que eu pego a definição aqui, o que eu vou dizer? Que esse é o traço força mais dominante ou predominante na nossa manifestação, que é capaz de sustentar as reciclagens evolutivas máximas, a RECIM, que é a reciclagem mais íntima, né, intraconsciencial, a partir do código pessoal de cosmoética. Então está entrando aí a vertente cosmoética, mas cosmoética teática, não é teórica, né? Bem como manter o Mater Pensene em funcionamento. Então veja, a definição do Megatrafor, a gente analisando estrito senso, é positivo. Então nós estamos falando de um traço que é homeostático. Megatrafor é homeostático. Se o indivíduo está usando errado, aí eu vou dizer, isso não é Megatrafor, isso é Megatrafar, porque a base, a constituição do Megatrafor é esse uso positivo e é centrado nessa cosmoética teática. Então, assim, quanto mais o indivíduo aplicar, ou seja, quanto mais ele usar esse Megatrafor em diferentes áreas da manifestação, mais vai ser teático, mais ele vai conseguir burilar características da cosmoética e mais vai se qualificar esse Megatrafor. Então, não dá para pensar em Megatrafor teórico, não dá para pensar em Megatrafor qualificado sem funcionar, ou seja, aquele Megatrafor ocioso. Então, o indivíduo não avança, né? É como sentar no pote de ouro e não usar o pote de ouro, né? Isso é o Megatrafor ocioso. E qual que é o seu Megatrafor? Então, essa é uma história bem longa, o pessoal dá risada de mim quando eu conto, mas eu vou contar. Claro! Quando eu comecei, eu fiz questão de deixar isso na introdução do livro, até para desdramatizar um pouco esse assunto e mostrar que às vezes a pessoa não chega no Megatrafor de uma hora para outra. Né? Então, às vezes, isso tem um tempo, às vezes a pessoa precisa amadurecer a ideia do Megatrafor para poder fazer a assunção. Então, eu vou contando essa história aqui na introdução e digo, né, que num primeiro momento, quando eu ouvi a definição do Megatrafor, o meu pensamento foi, eu nem devo ter isso. Então, lá atrás, 1900 bolinha, eu tenho essa ideia, não, eu nem devo ter esse traço, né, tão evoluído, tão desenvolvido, né? Mas aí o tempo foi passando, aí um belo dia o professor Valdo apresenta esse tema numa tertúlia sobre Megatrafor, então existe um verbete sobre Megatrafor, e aí eu ouvindo o tema eu pensei, eu posso até ter um Megatrafor, mas vai ser muito difícil descobrir. Então, já tem uma evolução do pensamento, mas a coisa ainda está meio travada, né? Então, veja, aí eu fui primeiro para o Trafor ocioso, tal, aí só em 2014, 2015, na verdade,
é que eu volto para o tema do Mega Trafor, mas aí já com outra cabeça, com outra visão, já disposta a fazer a identificação disso em mim. Então, aí, o que eu fiz primeiro? Eu usei o conscienciograma. Eu tinha feito preenchimento 3 vezes do conscienciograma. Eu voltei nisso, nessas minhas respostas, e fui olhar. Não, vamos ver se eu consigo, a partir do conscienciograma, chegar no Mega Trafor. E aí, para minha surpresa, na época, analisando, né, de diferentes formas, eu cheguei num possível Mega Trafor, que eu chamei na época de resolutividade. Então, é aquela história, eu coloquei isso para testar, foi a minha primeira hipótese. Aí comecei a testar, parecia que era, mas parecia que não era. Estava muito fácil aceitar esse tipo de Mega Trafor, tal, e por aí foi. E aí eu fui trabalhando com isso, sentindo como é que poderia ser esse possível diagnóstico. Mas aí a conclusão foi, não era ainda, tá? Essa era só a primeira camada de um diagnóstico do Mega Trafor. E aí o que aconteceu foi, eu fui fazer um curso de campo, e aí nesse curso de campo, na verdade eu fui fazer uma dinâmica, né? E aí tinha uma experiência ali de que havia psicofonia, enfim. Então nessa experiência eu perguntei sobre o Mega Trafor. Então, eu estava fazendo o curso, né? Eu disse que o Mega Trafor poderia ser a resolutividade. E aí, por incrível que pareça, eu levei uma bronca enorme, né, das consciex me colocando na parede e chamando a minha atenção e dizendo: quando é que você vai assumir o Mega Trafor da liderança? Então, aquilo eu levei um choque. Eu, liderança? Mas nunca que pode ser. Né? Então, aquilo me deu muito choque. Eu levei, assim, acho que das atividades que envolveram psicofonia na minha vida, essa foi a maior bronca que eu tive nos últimos tempos. Ficou todo mundo ao meu redor ouvindo, né, aquilo tudo, e todo mundo assim impactado e preocupado comigo para ver como é que eu estava lidando com aquela bronca toda. Enfim, foram várias informações. E aí eu não tive saída, eu tive que mudar um pouco a minha metodologia para ver se existia essa possibilidade desse diagnóstico de um possível Mega Trafor de liderança. E aí, a partir de uma nova metodologia, foi possível chegar mesmo na liderança. E aí eu fui colocando em teste, da mesma maneira que eu tinha feito com a resolutividade, que para mim era super tranquilo, estava super satisfeita, eu fui fazendo o mesmo com a liderança. Mas aí com a liderança eu vi que mudou totalmente, vamos dizer assim, o nível no sentido de demandar maior qualificação. Então, estaria muito cômodo para mim esse Mega Trafor de resolutividade, mas da liderança não. Então, eu entendi certinho, né? Então, o Mega Trafor, ele te puxa de um nível que você estava, às vezes, inferior, para um nível superior. Então, na hora que a gente mexe com esse tipo de diagnóstico, é para mexer com traços que vão fazer esse movimento com a consciência. E aí a liderança mexeu mais comigo nesse sentido e envolve e demanda, na verdade, um nível maior de reciclagem, de cosmoética, para conseguir dar manutenção para esse traço no nível positivo. Então, a Muito história é bom, essa. muito bom, excelente. Daiane, infelizmente mesmo, hein, Emanuel? Estamos chegando, que a direção do programa já está me chamando a atenção aqui, em virtude do nosso tempo, que ele é bem escasso, passa muito rápido, ainda mais quando o papo é tão bom, parece que passa mais rápido ainda. Eu agradeço muito a tua presença aqui no GrafoCons. Você enriqueceu bastante o programa, o nosso programa, a oportunidade aí da gente entender um pouco mais dessa temática do Trafor e do Mega Trafor. E como que a gente faz para adquirir o seu livro, Daiane? O livro já está sendo vendido lá no Shopcons. Para quem mora em Foz, nesse período de isolamento, o Shopcons, é só entrar em contato lá com eles, você pode retirar o livro na portaria e não precisa pagar o frete. Agora, para quem mora em outra cidade, aí, infelizmente, nesse primeiro momento, vai precisar pagar o frete, porque o livro ainda não está disponível, por exemplo, no Instituto, nas livrarias do Instituto. Então, ele está aqui por enquanto só em Foz do Iguaçu mesmo, mas dá para fazer essas compras pela internet.
Maravilha. E só dessa entrevista e de outras tantas que você der, a gente já consegue também absorver uma boa quantidade aí de conteúdo. Agradeço muito a sua participação, é uma ótima itinerância, entrevistas, tudo que você tiver aí de bom para contribuir em relação a essa temática, Daiane. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez e obrigada aí por tudo. E leiam um livro, pessoal. Leiam um livro, tem muita informação lá. Vamos ler com toda certeza. E você aí de casa, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e até a próxima edição do Grafocons.